Então hoje nós vamos falar sobre relacionamento, tá? Pode ser casamento, pode ser família, pode ser, né? Enfim, várias opções, tá? Então vamos lá, falar sobre relacionamento, tá? Nesses 20 anos, né, 20 anos que eu procuro seguir a palavra de Deus, né, eu já vi muitas coisas acontecerem assim, né, e eu gosto muito assim de falar sobre testemunhos, tá? Sobre testemunhos. Então, nós estávamos num grupo, né, de pessoas e tal. E aí começou a passar. Gente, eu vou falar esse depoimento, esse testemunho como base, tá? Como uma abertura. Não para julgar, não fazer nada, mas vamos lá. Então a gente estava num grupo, né? E começou a passar um grupo de homens, aí começou a passar algumas mulheres, né? E eu vi que alguns dos homens eles virava a cabeça, né? Virava a cabeça e, né, outros continuavam o assunto ali. Aí falaram assim: Marcelo, tu não olha para as mulheres, tu não olha pro lado, tu não olha para as mulheres. Aí eu disse, então, né? O que que eu aprendi? O que que eu aprendi nesses anos de, de Bíblia, de Evangelho seguindo, né? Que Jesus ele falou, no momento que tu olhar ou pensar, né, numa mulher ou sei lá, né, numa pessoa, tu já cometeu, né, o pecado ali. Tu não precisa nem te relacionar. Mas eu fui mais direto, assim, né? Fui ainda mais direto. Eu disse assim: se eu olhar para uma mulher, ou se eu olhar para as mulheres, ou se eu ver um vídeo ou algo assim, ou fotos, o que que vai acontecer, né? Eu tenho, né? Tenho a minha esposa, então eu preciso olhar para minha esposa. Então a gente tem que olhar para, eu preciso olhar para minha esposa, porque se eu ficar olhando para outras, né? Outras coisas, ou vídeo, ou foto, ou revista, ou mulher, pode acontecer de eu começar a desejar outras mulheres, né? Então isso é muito sério, né? É muito sério isso porque a gente quer ter um relacionamento abençoado, a gente quer ter uma família abençoada e a gente acaba olhando pro lado. Então, eu aprendi e eu sigo isso que a gente tem que olhar para Deus. A gente tem que olhar para Deus. A gente não pode olhar para o lado. Ah, eu tô indo na igreja e tal, não sei o que, acontece uma coisa lá, eu olho pro lado, aí, porque aconteceu tal coisa, eu saio da igreja. Ou, aconteceu tal coisa na minha família, eu olho pro lado e, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Então, tanto faz se é mulher ou se é homem. Então, eu vejo muitas, né? Muitas famílias, né? Ou relacionamentos dando problema por causa disso. Então, conversa com a pessoa ou conversa com teu familiar e explica, se tá com algum problema, se tá com algum problema no relacionamento, se tu tá com algum problema na tua família, conversa com a pessoa, né? Primeiro fala para Deus e conversa com a pessoa, ou fala com a pessoa e fala para Deus,
não fica falando, né? Ou comentando, ou rede social, ou isso, ou aquilo, ou falando com um amigo, ou falando com amiga, porque no momento que tu expõe a tua vida sentimental, no momento que tu expõe a tua vida familiar, isso pode dar um problema muito sério, né? Muito sério, e rompimento, né? E como a gente sempre fala, né? Deus ele quer o bem pra gente. Deus ele quer o bem pra gente. Então, quer falar algo, ou quer reclamar, ou quer conversar, fala pra Deus. Fala pra Deus. Fala com a pessoa, fala com o teu cônjuge, fala com o teu namorado, com a tua namorada, fala com o teu pai, fala com a tua mãe. E quando eu falo de relacionamento, não é só marido e mulher ou cônjuge, não, é a família, são os irmãos. Tá com um problema com teu irmão, com a tua irmã, né, ou com alguma pessoa da tua família, conversa. Então, olha só, tu me falou algo, né, assim, assim, tal, eu não gostei, ou aconteceu tal coisa, né, porque, gente, a gente precisa estar sempre com um coração limpo, coração puro, a gente precisa estar bem com as pessoas, precisa estar bem, a gente precisa estar bem com Deus, em primeiro lugar, e bem com as pessoas, tanto com a nossa família, quanto com as pessoas que a gente conversa diariamente. E uma coisa eu te digo, eu e a Thaís, a gente tem muito sério isso no nosso relacionamento, que enquanto a gente olhar para Deus e para nós dois na mesma direção, tudo vai dar certo. A gente tem desafios, eu e a Thaís, a gente tem desafios, tem problemas, dificuldades, conforme tu quer pensar. Sim, a gente tem desafios. Mas, ou ela me chama, a gente conversa, ou eu chamo ela e a gente conversa, porque a gente aprendeu que enquanto a gente tiver Deus, né, o nosso Senhor Jesus, quando a gente tiver, né, essa comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo, quando a gente tiver essa comunhão com eles, né, e eu e ela, agora Josué, né, também, e tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Mas vai acontecer, claro que vai acontecer, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor Jesus pagou o preço por nós, para nos dar vida eterna, nos dar vida e vida com abundância, nos dar prosperidade. A única coisa que a gente tem que fazer é crer e colocar ele acima de tudo, né? E aí, aqui agora tem o Josué e tal. Primeiro, né, amar o cônjuge, que é o principal, tá? Depois os filhos. Mas o meu filho, eu amo muito mais os meus filhos. Não é o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, ela ensina tu amar teu cônjuge, amar a pessoa que está contigo, porque essa pessoa ela vai ficar contigo a vida toda. Os filhos, tu tá dizendo que os filhos não vão ficar? Os filhos vão ficar. Mas é aquela coisa, vai crescer e vai voar, que nem a gente diz, né? Eu amo a minha família, né? Eu amo a minha esposa, eu amo o Josué, eu amo os meus pais, né? A gente ama os nossos irmãos, a gente ama, né, os nossos irmãos em Cristo, a gente ama as pessoas que a gente convive, e eu espero que esse vídeo ele te ajude, né? Eu espero que sempre não é fácil o cara vir aqui e gravar, entendeu? Vim gravar um vídeo, mas eu tenho aprendido ao longo desses dias, né? Ao longo de anos que eu tive a direção de começar a contar testemunhos de vida e tal, que se
tudo que a gente fala, a Bíblia ela diz, tudo que a gente fala, a nossa língua ela tem poder de vida e de morte. Então a gente precisa contar, a gente precisa falar coisas positivas, contar coisas positivas para as pessoas, mas a gente também precisa de alguns alertas, de algumas. Não dizer que tudo é flores, não, mas se a gente continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Deus, em nome de Jesus, e olhar para o nosso cônjuge, olhar para a pessoa que a gente está, né? O nosso, a pessoa, a nossa pessoa, olhar para a nossa família, não ficar olhando para o lado, não ficar olhando para o lado. A gente precisa olhar, né? Olhe somente para a tua esposa, somente para o teu esposo. Fuja de coisas, né, erradas que não vão te agregar nada na vida. Porque é bênção. Eu te garanto que é bênção, né? E não importa se tu tem 1 ano de casamento, 5, 10, 15, 20, 50 anos ou mais de casado. Continue olhando para Deus e para o teu cônjuge, né? Para a pessoa que tu mais ama. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, né? Em nome do nosso Senhor Jesus. Espero ter te ajudado aí. Se tu gostou, se eu falei alguma coisa que te ajudou, coloca nos comentários, compartilha esse vídeo, né, com as pessoas que tu mais ama, né? E é bênção, gente. Um abraço aí. Deus abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus.